Deus Pai de infinita misericórdia e bondade, Jesus querido amigo e mestre, em seu nome, mestre querido, em nome de Deus Todo-Poderoso, agradecemos mais uma vez a oportunidade que estamos tendo, que possamos absorver ao máximo os ensinamentos que nos auxiliarão na nossa caminhada no plano físico, que tenhamos a certeza de que somos orientados o tempo inteiro e que jamais estamos sós. Obrigado mais uma vez, que assim seja, Mestre Jesus, em seu nome, em nome de Deus Todo-Poderoso. Sueli Machado, dando sequência então ao estudo, Espíritos Errantes, pergunta 225, é isso? É isso aí. Então, uma boa tarde para todos nós. Esperemos que essa chuva aí não nos traga transtornos, né, para a nossa cidade, que já é uma cidade tão sofrida com essa questão de chuva, né? Nossos irmãos que moram em áreas de muito risco, e é uma preocupação muito grande, né? Mas como a gente aprende na doutrina que ninguém passa por nada que não tenha escolhido, que não tenha que passar. E cada um de nós, quando passa por dores e sofrimentos intensos, nós estamos carregados no colo pelos espíritos, pelo nosso anjo da guarda, porque são expiações e provações necessárias para a gente vencer essas dificuldades que a gente ainda tem, né, dificuldades evolutivas. Então, nós estamos aí com esse momento difícil da Terra e vamos vencer. Quando acontece, né, o planeta não é nosso, a gente já sabe disso, né? O planeta não nos pertence. E tudo o que acontece aqui nesse planeta está dentro dos planos divinos. Claro que os planos divinos, dependendo, né, se dependesse só dos planos divinos, tudo estaria maravilhoso, né? Mas Deus nos criou simples e ignorantes, nos entregou o grande presente que é o livre-arbítrio, e a gente faz muita bobagem, a gente faz péssimas escolhas, e cada um tem que responder por cada uma delas. Mas isso não quer dizer que Deus não nos ame, né? Com todos os nossos defeitos, com toda a nossa inferioridade, Deus ama o verme na terra da mesma maneira que ama o anjo que o representa na terra. Então a gente vê que nós não estamos abandonados por Deus. Somos a sua criação mais importante, a gente já falou, e ninguém está abandonado. Pelo que a gente aprende, eu fico assim feliz de saber, né, que nós temos conhecimentos não para não sofrer a perda dos entes amados, porque cada um de nós é ensinado a amar essas almas que estão em nosso núcleo familiar. Para isso que a gente constitui núcleos familiares no mundo. E vem os agregados, vem os amigos, vem os nossos vizinhos. Nós temos ligações, nós estamos conectados com todas essas pessoas que nos cercam, e não só aquelas que estão bem presentes em termos físicos, né, como nossos afetos aqui, nosso núcleo familiar, nossos amigos, nossos parentes e tudo, bem como todo o universo, somos todos, estamos todos conectados. A nossa prece, ela é transmitida para todo o universo quando a gente movimenta as nossas energias da razão e do sentimento. Então, fazendo nossas preces para todos esses que estão muito afetados com esse momento, não só com as doenças, né, com a pandemia que está aí, bem como com a tragédia natural que está se abatendo sobre o planeta. Não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro está acontecendo isso, né? No nosso Brasil, nós temos lá a Bahia, que foi muitíssimo afetada, agora Petrópolis, Friburgo já teve a sua cota, a gente espera que ele já tenha tido aí a sua cota de tragédia natural, que foi uma das maiores, né? Foi muito grande aquilo, e a gente está até hoje sofrendo esses efeitos, mas a gente imagina o trabalho da espiritualidade com tudo isso, né? Então nós temos sempre notícias do socorro espiritual. Enquanto nós olhamos uma tragédia, nós olhamos um lamaçal, casas destruídas, pessoas desesperadas no plano material, nesse mesmo lugar, nessa mesma região,
no plano espiritual, na dimensão dos espíritos, está acontecendo um trabalho belíssimo de almas sendo recuperadas ali, abraçadas e levadas para os PSs da espiritualidade, né? Para o pronto-socorro da espiritualidade. Então, se nós pudéssemos visualizar isso, nós veríamos duas situações, uma de terror, né, casa destruída, pessoas desesperadas, que é o plano material, e se pudéssemos ter a visão espiritual do que está acontecendo lá também, simultaneamente, veríamos assembleias de espíritos socorrendo aquelas pessoas que estão desencarnando ali. Então, aqueles corpos que estão soterrados, não tem mais espírito ali, ele já foi levado, ele já foi abraçado, ele já está nos postos de emergência da espiritualidade. E todas aquelas pessoas também estão sendo abraçadas por essa equipe espiritual. Isso tudo é algo que a espiritualidade planeja fazer. Sabem dessas tragédias. Jesus é o governador da terra. Os espíritos que são responsáveis pelos fenômenos naturais, que socorrem, né, e que controlam esses fenômenos, sabem o que vai acontecer, em que região vai ser, e caravanas de espíritos socorristas são enviados para esses locais. Porque essas pessoas precisavam de desencarnar de uma forma trágica, fizeram essa escolha de provas para fazer um resgate. Então, nós, se pudéssemos visualizar isso, nós veríamos espíritos, né, pontos luminosos, recolhendo almas, abraçando e levando para a espiritualidade. Como se fossem pássaros, né, sobrevoando pássaros luminosos, imaginemos isso, carregando aquelas pessoas para o socorro espiritual. Então, é uma tragédia no mundo material, mas no plano espiritual, isto seria uma visão muito bonita de se ver, né? O socorro que acontece nesses momentos. Então, não tem espíritos soterrados ali, né? A pessoa não está mais soterrada ali. Ali está o corpo que foi instrumento para aquela alma na vida. Mas eles já estão acobertados, já estão socorridos e vão assim, de certa forma, consolar o coração daquela família, porque isso acontece, eles próprios fazem isso, né? Quantas vezes nós recebemos aqui comunicação de espíritos que desencarnaram em situação trágica e que com essa desencarnação expiaram a prova que aqui vieram expiar, né? Sofreram aquele momento, mas foram levados. Muitos espíritos são retirados antes daquela agonia final. Eles adormecem. Quantas cartas de Chico Xavier provaram isso no incêndio do Joelma, né? Tem um filme que mostra uma das moças que morreram naquele incêndio, falando que ela foi encontrada de uma forma que a família se desesperou, mas ela falou que ela não sofreu nada daquilo, que parece que ela tenha sofrido. Ela conta, isso está lá no filme, que ela, quando viu que ela não tinha saída para lugar nenhum, e aquela fumaça começou a tomar conta do ambiente em que ela estava, ela se sentou perto da janela assim, e ali ela sentiu uma coisa desagradável na hora que ela respirou, e ela dormiu. Só isso. Um cheiro desagradável, alguma coisa, ela respirou aquela atmosfera ali, né, tóxica, e ela então dormiu. Ela dormiu. Quando ela despertou, ela estava sendo socorrida na dimensão espiritual, e inclusive tinha parentes dela lá socorrendo ela. E ela é como se ela tivesse dormido, é como aquela criança que dorme na sala ou na cama dos pais, e os pais levam para a caminha dela, e quando ela acorda de manhã, ela está na caminha dela. Então é mais ou menos isso,
Quer dizer, a doutrina espírita nos dá um conforto muito grande diante dessas tragédias. O sofrimento existe, porque ele faz parte das nossas provações e das nossas expiações. Mas somos espíritos, não somos aqueles corpos que estão ali soterrados. Somos espíritos. E somos acolhidos, retirados, somos filhos de Deus, e Ele não vai abandonar nenhum de seus filhos. Esse assunto que nós estamos, a erraticidade, é para onde os espíritos vão. Né? A gente já está nesse assunto aqui. É para onde os espíritos vão quando desencarnam. Para a erraticidade. O que é erraticidade? É um local? Não. É uma ideia, é um período entre uma encarnação e outra. Se chama erraticidade. Então, o espírito sai da matéria, ele entra na dimensão dos espíritos. Quando a gente fala assim, mundo dos espíritos, eu não gosto muito dessa expressão, embora eu também, às vezes, faço uso dela, mas me arrependo até e corrijo logo. Porque não existe um mundo dos espíritos. Não existe isso. É a dimensão do espírito. Não é um mundo à parte. Os espíritos não estão num mundo à parte para eles. Não existe mundo dos espíritos. Existe a eternidade, existem as muitas moradas na casa do Pai, existem mundos transitórios, que são esses que depois desse assunto aqui dos espíritos errantes a gente vai entender o que são mundos transitórios. Então existem muitas criações fluídicas na dimensão dos espíritos. Na dimensão dos espíritos. Aqui nós estamos aqui numa dimensão material. Então aqui nós temos isso que a gente está vendo, essa construção, com esses bancos todos, é a dimensão material. Mas aqui, nesse mesmo espaço, está acoplado o mundo paralelo. Qual é? Que a física quântica fala. É a dimensão espiritual. Então aqui nesse espaço, pode ter aqui um socorro espiritual aqui. Pode ter vários espíritos socorristas socorrendo essas almas na dimensão espiritual. E nessa dimensão espiritual, essas cadeiras não vão estar presentes. Vão estar presentes o que eles necessitarem para socorrer essas pessoas. Então, pode ser nesse próprio ambiente aqui, mas isso aqui é a dimensão material, a gente está vendo. Mas a dimensão espiritual também existe aqui. Então, o mundo paralelo, esse mundo que a quântica fala, é a dimensão dos espíritos. E a dimensão, todo mundo material, todo planeta, toda orbe material, tem a dimensão material e a espiritual. Tem as duas, são conectadas ali. Né? Então, nós não percebemos a dimensão espiritual e às vezes, eles também não nos percebem. Eu já contei para vocês aqui um caso de uma amiga que me procurou uma vez porque achava que a tia, que era idosa, estava perturbada mentalmente. E ela falou, meu Deus, só o que falta minha tia ficar perturbada, ela mora sozinha. E ela não quer morar com ninguém, ela tem idade, mas ela não tem demência. Ela só tem idade, a gente fica preocupado e tal. E ela agora está falando, me chamou lá, para ver se eu consigo ver o que está acontecendo e quem é que está invadindo a casa dela. Porque ela está com medo de ficar lá. Porque ela fica, às vezes, deitada lá na cama dela, o quarto dela, a cabeceira da cama, dava para ela visualizar uma parte da sala dela. Então, ela falou assim, olha, tem gente invadindo a minha casa, vocês têm que ver isso, eu estou com medo de ficar aqui, mas eu não quero morar com ninguém. Aí, essa minha amiga foi conversando com ela, pediu que ela relatasse tudo direitinho, ela falou assim, olha, é uma família que está morando aí, que está invadindo a minha casa. Tem uma criança. E essa criança, ela é muito agitada, eu fico com medo dela estragar minhas coisas, ela vai mexer na minha televisão, vai estragar a minha televisão.
Aí ela pedindo detalhes, né, disso que ela estava vendo, ela falou assim, olha, é uma família, é um casal com uma filha que invadiram a minha casa. Então entra, ela falou assim, e outra coisa, eles estão trazendo coisas deles para cá. E depois eu procuro, eu não acho as coisas, parece que eles escondem essas coisas. Ela falou que tinha uma cadeira de balanço na sala dela. E o homem chegava, sentava, e a menina pulava no colo dele, e eles ficavam ali brincando, os dois. E ela via a mulher chamar quando precisava. Ela falou assim, eles estão morando aqui, eu estou desesperada. Aí ela me procurou, ela falou, minha tia está doida. Eu falei, não deve estar, não. Claro que ela pode estar com algumas alucinações, ela toma remédio, essas coisas assim, ela tem esquizofrenia, ela tem problemas. Ela falou, não tem nada, ela está idosa, mas ela não tem nada. Eu falei, então ela está vendo a dimensão espiritual que tem ali na casa dela. Tem uma família morando ali. Na dimensão espiritual são espíritos que ainda não compreenderam, muitas vezes, que estão desencarnados, ou já compreenderam e estão esperando algum momento para reencarnar. Então, quando nós desencarnamos, para entrar na erraticidade, nós precisamos, muitas vezes, de um tempo para que a gente se desvencilhe daquelas impressões da nossa vida física. A gente passa dezenas de anos com o corpo físico, com o perispírito unido, molécula por molécula, a um corpo físico. E quando desencarnamos, às vezes com ainda muita saúde, porque acontece, né? Muitas vezes é difícil para o espírito compreender isso. Ele tem um perispírito que para ele é um corpo. Nós olhamos essa construção aqui, é nossa. Na dimensão espiritual, existem construções também fluídicas. Elas só permanecem o tempo que elas são necessárias para aquele trabalho que está sendo feito. Então, cada cidade no mundo, né? Uma vez eu escutei até o Raul Teixeira falando isso, cada cidade tem o seu PS no campo magnético dela, no campo magnético da Terra. A Terra tem um campo magnético. Cada local na Terra tem o seu campo magnético. Em algumas regiões ele é mais forte, em outras ele é diferente. Não é o mesmo o tempo todo, né? No planeta inteiro. Então, dependendo da proximidade, então tem um campo, tem a lei da gravidade, né? Tem seu campo magnético a Terra. Então, cada regiãozinha, ela tem o seu campo magnético que está além, né, dessa atmosfera da nossa Terra, mas é pertencente àquela região ali. E naquela região ali são montados postos de socorro para as almas recém-desencarnadas, porque estão acopladas numa cultura, num modo de vida, utilizando as coisas. No livro dos médiuns, nós temos explicações para isso, com visitas entre vivos, visitas de espíritos emancipados pelo sono. Tem um caso interessante, que é um senhor que vai visitar uma senhora que está doente, ele é vizinho dela, mas eles não tinham intimidade nenhuma. Aí ela era espírita, ela entendia esse fenômeno, ela conhecia isso, ela acorda de madrugada, olha para o cantinho da sala dela, e numa cadeira lá, ele estava sentado nessa cadeira, esse senhor. Ela tentou falar com ele, e ele fez assim para ela não falar nada. E ela então se acalmou, que ela falou, não deve ser ele, né, propriamente falando com o corpo dele. Ela, como conhecia essas cores, de repente ele tirou da bolsinha dele
aquele pozinho, como é que é o nome daquilo, Abel? Rapé. E que ele usava, né? Ele usava rapé. Então, ele tirou e fez ali, usou o rapé ali, no quarto dela. E não era o corpo físico dele. Então, como isso aconteceu? Porque o rapé apareceu ali? Alguém levou? Claro que não. Pensamento, sintonia com aquilo que ele usa. Então, ele próprio fez aquele rapé ali, daquele desprendimento dele. O dele estava lá na bolsinha dele, guardado lá na casa dele. E ali isso aconteceu. Então, a gente vai vendo que nosso pensamento plasma as coisas. A nossa força mental, ela plasma as coisas. Então, isso aí é o que acontece na dimensão espiritual. É o que acontece nesse período da erraticidade, entre uma vida e outra. Cenários são plasmados pelos espíritos que estão sintonizados entre si, com aquilo que eles gostam, com as suas preferências. Então, nesses PS aí, nessas instituições espirituais, para socorrer esses espíritos recém-saídos da matéria, uns saem desesperados, outros procuram entender, outros não acreditam. Então, olha a confusão que dá isso. Então, nessas organizações, nessas instituições que são criadas e plasmadas para socorrer esses espíritos recém-desencarnados, existem alguns setores, como nos hospitais. Quando a gente chega num hospital, não tem lá o departamento cirúrgico, tem lá a área psiquiátrica, tem a maternidade, tem naquelas coisas todas separadas, porque eles não vão todos para a mesma sala, fica naquela triagem dali da recepção e são encaminhados, né? Mas muitos, ou praticamente todos, passam por uma triagem, né? Uma triagenzinha. Por exemplo, aqui, se a pessoa passa mal, ela vai procurar um hospital, mas ela não vai ser hospitalizada de imediato. Ela vai passar por uma triagem. Vai passar pelo PS, que é o pronto socorro. Ali o médico vai atender e vai falar, ó, esse paciente aqui precisa de ir para a área da cardiologia. Esse outro aqui precisa de uma cirurgia, tem que ir para a área de cirurgia. Então, digamos que essas instituições de socorro espiritual, que estão conectadas no campo magnético de cada setor físico aí da Terra, faz a triagem e esses espíritos, então, são encaminhados para instituições maiores, que são montadas como hospitais de campanha, são montados na Terra para um socorro rápido, né? Então, isso existe. Agora, isso é plasmado pelo pensamento. O pensamento e vontade é que fazem isso. No momento que não tem a necessidade daquela instituição de PS ali, ela some. Por quê? Não tem mente mantendo aquilo ali, porque não tem mais necessidade. Mas sempre existe uma conexão, né, no campo magnético de cada região para atender os desencarnados. Isso é uma coisa lógica, né? Porque os espíritos continuam a viver. Como eles continuam a viver? Eles vão para a erraticidade à espera de uma encarnação próxima ou não, né? Que, como a gente viu aqui, pode demorar. E aí eles ficam ali, aprendendo, estudando. Estudando aonde? São criadas instituições de estudo para eles, através da mentalização, da força da vontade. E o material é fluido. Então, para eles, aquilo não é fluido, para nós seria, porque a gente está acostumado com essa matéria bruta, né? Então, nós temos um perispírito que, ao soltar-se do corpo por conta da morte do corpo físico, para uma pessoa encarnada, ele não existe praticamente, ela não vê, né, não sabe, mas para ele se toca, ele sente o corpo dele. É o corpo espiritual, é um aglomerado eletromagnético que tem a correspondência orgânica, mas não tem órgãos. Isso tem que ficar bem claro, não tem órgãos.
Então ele não come, ele não tem necessidade de nada, ele não tem necessidades. É um aglomerado eletromagnético que tem a correspondência, a imantação com os órgãos do corpo físico, porque quem criou isso lá foi o espírito com o auxílio desse corpo espiritual. Então ele tem a correspondência, mas ele não tem órgãos. E o espírito não precisa de nada. Mas no início, ele acha que ele precisa. Se conversar com um espírito recém-desencarnado, ele vai dizer que ele está com fome. Quantos espíritos aparecem aqui, como se comunicam na nossa reunião, e dizem que estão com sede e com fome? E quantos dizem que estão com frio? Eles não têm. A gente daqui a pouco, mais para frente, a gente vai para percepção e sensação dos espíritos. A gente vai estudar isso. O espírito não sente frio, nem fome, nem sede. Mas se ele tiver imantado a vida que ele teve, ele pode ter essa sensação. Não é uma fome de verdade, é uma sensação. E coisas magnetizadas, fluídicas, são oferecidas a ele como se fosse um alimento naqueles primeiros momentos. Mas aquilo ali é rapidamente sanado, porque logo ele vai perceber que ele é um espírito e ele não precisa de nada disso. Ele é um espírito. Então, ele não vai ver pelos olhos, ele não vai ouvir pelos ouvidos, ele não vai falar pela boca. Tanto que quando um espírito se comunica com um encarnado, ele vai fazer a união, digamos assim, do perispírito, dos fluidos do perispírito dele com os fluidos do perispírito do médium. E o médium não vai ouvir a voz dele. Vai ser como se ele tivesse... É telepático. Ele vai pensar o que o espírito está falando para ele como se fosse dele, mas ele percebe que não é dele porque ele não está pensando aquilo. Ele tem consciência, porque os médiuns, na hora de uma comunicação, eles têm consciência. Não ficam inconscientes. Não existe médium inconsciente numa comunicação. Todos os médiums, quando dão passividade a um espírito, quando o espírito entra no seu campo de energia, eles estão conscientes. Todo médium fica consciente. Por quê? Porque ele é responsável por tudo que acontecer ali, o corpo é dele. Ele que está dando passividade, ele está aceitando a comunicação daquele espírito. E aquele espírito não pode fazer nada que o médium não queira que ele faça. Não pode dizer nada que o médium não queira que ele diga. Por isso que o médium fica consciente. O que acontece às vezes que depois a gente não lembra? Que se não for para lembrar, se não for para ficar no nível da nossa consciência, o guia e mentor daquele médium, aquele que está ali trabalhando com ele, vai limpar o seu arquivo mental. E ele não vai lembrar do que o espírito falou. Mas na hora da comunicação, ele está plenamente consciente. Tanto que quando o espírito quer falar algo que não deve ser falado, o médium corta a sintonia com ele. E ele não tem mais acesso. Então, é uma questão de sintonia dos perispíritos. Quer dizer, isso para o espírito, o corpo espiritual, o perispírito, para o espírito, é uma matéria. Ele é semimaterial para nós. Ele não tem obstáculos para ele. Ele não tem matéria agregada como o nosso corpo físico tem. Mas ele é um aglomerado eletromagnético. E é ele que transmite ao corpo e ao espírito as impressões e as sensações. Quando a gente corta um dedo e dói, essa dor, ela é conduzida para o nosso cérebro através dos filamentos nervosos. Tanto que quando se dá uma anestesia, corta a dor. Uma anestesia local pode cortar à vontade ali, porque cortou a comunicação com os filamentos nervosos, então você não vai sentir dor. Isso no corpo físico. E no corpo espiritual, é o corpo espiritual que transmite ao espírito as sensações do corpo físico. E leva do espírito para o corpo físico as impressões que ele tem da dimensão espiritual. Aquilo que ele consegue perceber.
Então, ele é o elemento de ligação. Por isso que o espírito está sempre com o perispírito. Não existe a possibilidade de um espírito não estar junto com o seu perispírito. Ah, mas e os puros? Sim, os puros nem se percebe a presença do perispírito, de tão quintessenciado que está. Porque ele já se evoluiu tanto, porque o perispírito guarda a relação com o espírito. Quanto mais inferior é o espírito, mais denso também é o seu perispírito. Mais materializado é, embora não seja matéria, ele é semimaterial. Então, eles estão interligados. E essas situações de inferioridade ou superioridade, evolução ou menos evolução, isso aí é que vai fazer com que esses espíritos da erraticidade se agrupem. Vão ser agrupados de acordo com a sintonia deles. Simples assim, não é um lugar geológico. Ah, esse aqui vai ser o espaço dos suicidas, dos sofredores suicidas. Não, não é assim, não tem um espaço. Simplesmente é a própria mente deles que se junta, porque tem ideias semelhantes e criam cenários. Eles mesmos fazem isso, com a força do seu pensamento. E à medida que vão sendo tratados e compreendendo a situação, porque não existem casos idênticos. Cada caso é um caso. Quando se fala assim, ah, mas um suicida, ele passa por muitas dores, vai passar pelas dores que ele tiver que passar, de acordo com aquelas atenuantes que ele tem. Porque as causas são variadas, os motivos, né, são muito variados. Então não há sofrimento igual. Quando às vezes a gente vê um relato de um suicida, ah, meu Deus, meu afeto se suicidou e agora ele está passando por isso. Quem disse que ele está passando por aquilo? Não pode afirmar. Cada um é um. Cada caso é analisado separadamente pela própria consciência da alma. Não é um tribunal que vai falar, mas é a própria consciência da alma isso. Então não existem casos idênticos. Né? Cada caso é um caso e vai ser tratado pela própria consciência, na compreensão da alma, com os espíritos encarregados, sem contar que ninguém fica sem o seu espírito protetor porque desencarnou. E ninguém fica bonzinho também porque desencarnou. Né? A gente tem um medo de desencarnado, né? Vai que eu falo dele, ele venha puxar meu pé, né? Ainda faz assim na matéria, como se isso fosse ajudar muito, né? Então não existe isso tudo é folclore, é crendice. Quando a gente ouve, muitas vezes a gente vê um filme, assiste uma coisa ou lê uma coisa, nós criamos aquela paisagem, né? Nós que criamos essas coisas no nosso pensamento, mas não é assim. Por isso que é importante estudar a codificação, que são as obras fundamentais da doutrina, para a gente entender isso tudo. Aí a gente pode ler qualquer coisa, porque a gente vai conseguir entender. Né? A gente pode ler qualquer psicografia. Né? Teve uma época aí que apareceu aquele Violetas da Janela. Lembra que aquele livro foi uma febre? Violetas da Janela. Aí o que tinha de jovem querendo morrer por causa daquele livro? Muitos. Eu ouvi alguns relatos de alguns. Ah, mas é muito melhor. Quer dizer, aí um jovem desse, que está com uma fraqueza qualquer espiritual, ele acaba tirando a própria vida, porque, não, eu vi lá Violetas na janela, a jovem, só que aquela jovem não se matou, ela desencarnou de doença. E outra coisa, gente, isso aí, se a gente estudar o livro dos médiuns, estudar a codificação, o livro dos espíritos, e tudo lá, o Céu e o Inferno, que é uma grande obra, que tem depoimentos dos espíritos desencarnados, espíritos bons, medianos, espíritos malvados, tem relatos de tudo isso. Então é através da obra de Kardec que a gente consegue entender o que se realmente passa na erraticidade, que é o período entre uma encarnação e outra dos espíritos, todos eles. Né? Então vamos ver o que a 225 tem a dizer. A erraticidade
é por si mesma um sinal de inferioridade entre os espíritos? Quer dizer, só tem espírito inferior na erraticidade? Eles respondem, não. Pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório, já o dissemos. No seu estado normal, o espírito é livre da matéria. A gente sempre não fica reforçando a ideia. Nós não somos daqui. Por isso, esse terror que a gente tem para morrer, medo da morte, esse lugar aqui não nos pertence. É uma passagem. Estamos de passagem por esse mundo. É uma escola. É um ano escolar, digamos assim. Né? Da mesma maneira que a gente vai para outro lugar fazer um mestrado, um doutorado, nós estamos fazendo curso primário aqui na Terra. Não estamos fazendo doutorado, não. Nós estamos no curso primário. Aquelezinho bem primário. Ainda estamos achando ruim, né? Difícil demais, né? Pois é. Mas é assim. Então, é um período. É um tempo que a gente está aqui. Então, nós não somos da Terra. Nós não somos corpos. Nós somos espíritos numa experiência material. E nos tornamos alma nessa experiência porque o nosso arquivo mental é limitado para esta encarnação. O nosso arquivo mental não fica liberado cada vez que a gente reencarna. Não, só o que é necessário para aquela encarnação. Essa é a diferença de alma e espírito. O espírito tem pleno conhecimento do seu arquivo mental quando ele está na erraticidade. É por isso que ele tem condições de fazer suas escolhas para a próxima encarnação, porque ele tem consciência dos seus erros, também consciência dos seus acertos. E aí ele vai aprendendo, vendo a felicidade dos justos. Tudo isso em instituições que são plasmadas para dar condições aos espíritos. Esse mundo material que estamos vivendo é uma cópia grosseira do que é a dimensão dos espíritos, do que existe na dimensão dos espíritos. É uma cópia grosseira, o nosso, né? Então, são cenários criados pelos próprios espíritos e por aqueles que são os nossos mestres, né? Que são aqueles que nos ensinam, que criam cenários que são necessários para a nossa aprendizagem, para a nossa passagem, né, por essa erraticidade. A gente precisa aprender, a gente precisa conhecer coisas que depois serão provadas nos planos materiais. Então, aqui está a resposta. A erraticidade é por si mesma um sinal de inferioridade entre os espíritos? Não, não é. Pois há espíritos errantes de todos os graus. A encarnação é um estado transitório. Já o dissemos, no seu estado normal, o espírito é livre da matéria. Isso aí é o fato. Isso é fato, né? Então, não somos matéria. Pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados são errantes? Quer dizer, se o espírito errante é um espírito que está livre da matéria, então todo espírito, pode-se dizer que todos os espíritos não encarnados, que não têm matéria, são errantes? Eles dizem, os que devem reencarnar-se, sim. Então são errantes porque estão indo para lá e para cá, né? São espíritos que não estão ainda num estado definitivo quanto os espíritos puros. Então aqueles que ainda precisam de encarnação são espíritos errantes. São nômades. Lembra que a gente comentou sobre isso? São espíritos nômades. São espíritos que não têm residência definida. Eles estão numa erraticidade, eles são espíritos errantes. Eles estão aprendendo, eles estão evoluindo para que eles não precisem mais de ficar nesse ir e vir entre os mundos materiais e os mundos espirituais e a dimensão, eu com o mundo de novo aí, a dimensão espiritual, que é a nossa casa verdadeira. Então, aqueles que precisam reencarnar, eles são errantes. E os outros que não precisam de reencarnação, não são.
Então, os que devem reencarnar-se, sim, mas os espíritos puros, que chegam à perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. Aí, eles não são mais nômades. Eles estão num estado definitivo. Eles estão num lugar definitivo. Não é um lugar circunscrito, mas é definitivo. Dos espíritos puros, esses são livres, totalmente livres, para viajar por todo o universo, por todas as moradas da casa do Pai. Não ficam se deleitando, fazendo viagens turísticas. Eles ficam ajudando a quem ainda não chegou lá. Quanto mais sábio, quanto mais puro, mais trabalha a alma. Imaginemos Jesus, esse espírito puro, modelo, né, mais puro que passou pela terra. Como trabalha Jesus. E Deus trabalha sempre. Jesus falou, meu Pai trabalha sempre e eu também. Então, quanto mais sábio é o espírito, quanto mais puro ele é, mais ele trabalha, mais ele tem condições de entender, mais ele ama aquele ser inferior, que ele sabe, porque ele também já passou por lá, como é difícil, mais ele ajuda, mais ele ampara esse ser. Então, a gente vai tendo realmente conforto, porque nós somos muito amparados. A gente só tem que fazer a nossa parte, né? Senão não dá certo. Na 226, Kardec pergunta, pode-se dizer... não, é essa aí. Os que devem reencarnar-se, sim, mas os espíritos puros, não. No tocante, olha que importante também essa observação que os espíritos fazem nessa 226 aí, ó. No tocante às suas qualidades íntimas, os espíritos pertencem a diferentes origens e diferentes graus e ordens, pelos quais passam sucessivamente à medida que se purificam. Então, a gente já passou pela escala espírita, já passamos por essa escala e vimos que há espíritos de várias classes, né, de várias ordens. No tocante ao estado, podem ser encarnados, que quer dizer ligados a um corpo, e errantes, ou desligados do corpo material, e esperando uma nova encarnação para se melhorarem. Espíritos puros ou perfeitos e não tendo mais necessidade de encarnação. Isso é um comentário de Kardec a essa questão 226, dizendo que nem todos os espíritos que não estão mais com corpos físicos estão na erraticidade. Somente os que ainda precisam reencarnar. E como o objetivo das encarnações é fazer que o espírito evolua, que ele suba, né, os degraus aí do aperfeiçoamento, os puros já subiram. Então eles não têm mais nada que aprender nos planos materiais. Aí para cima a gente não sabe o que acontece. Por quê? Como somos imortais, absolutamente perfeito só Deus, então os espíritos vão tendo perfeições relativas de acordo com os graus que vão vivenciando. Então, cada setor na erraticidade é usado aí, né, por espíritos sintonizados. Sintonia de espíritos inferiores vão criar cenários inferiores, espíritos medianos vão criar cenários um pouco melhores. Isso aí é que deu origem, né, em algumas filosofias da variedade de céus. Né? O primeiro céu, o segundo céu, o terceiro céu, quarto céu, quinto céu, sétimo céu. Aí a gente tem pessoas, vocês já não ouviram essa expressão assim, quando a pessoa está muito feliz? Estou no sétimo céu? Já ouviram? Estou no sétimo céu? O que é o sétimo céu? São esses estágios na erraticidade, entre uma encarnação e outra, quando os espíritos vão reencarnando e desencarnando, melhores um pouco, e vão melhorando as instituições e vão para instituições melhores do que aquelas que foram quando desencarnaram da outra vez. Porque são
instituições fluídicas criadas pela vontade e pelo pensamento da alma, com as necessidades da alma. Então, se o espírito evoluiu um pouco, a sintonia dele, ele se elevou, ele vai se juntar com espíritos melhores, que vai estar numa instituição fluídica criada pela mente, pela vontade daqueles espíritos que pensam como ele. Então, vai subindo, vai tendo aí uma melhora, né? A gente fala assim, eu vou ser bonzinho porque eu quero um bom lugar no céu. Quando se fala um bom lugar no céu, é porque tem um lugar que não é muito bom, né? Aí são aquelas regiões que são criadas mentalmente com a força do pensamento dos espíritos que ali estão reunidos. Então isso não é difícil da gente compreender, né? Os espíritos se ligam pela sintonia do seu pensamento. Quanto melhores eles estão, melhor vai ser o grupo no qual eles vão estar inseridos. Alguns espíritos têm muita dificuldade para percorrer mundos melhores, porque não tem evolução suficiente. Então, eles não têm como se transportarem para lá. Eles não têm nem força mental, porque a viagem do espírito também é pela força do pensamento. Eles não têm essa sintonia, eles nem conhecem esses mundos, para que eles possam mentalizar para eles irem. Né? Nem conhecem. Então é exatamente assim, né? Na erraticidade existem várias, né, instituições criadas fluidicamente pela sintonia dos espíritos, pela vontade, pela sintonia em que eles estão. Então os cenários são diferentes, mas não é nada definitivo. Não é algo que vai ficar definitivo ali, não. Porque aquilo só vai existir enquanto estiver sendo sustentado pela vontade e pelo pensamento, pelas necessidades daquela alma que está ali na erraticidade. A hora que ela não precisar mais daquilo ali, ela mesma não vai mais plasmar. A nossa irmãzinha lá de violetas na janela não ficou plasmando violeta o tempo todo, não. Quando ela entendeu que ela não precisava de violeta lá, ela parou de plasmar a violeta. E aquela casa também, que era como uma cópia da dela, foi plasmada por ela, no momento que ela precisava daquilo ali. Mas a partir do momento que ela começou a se distanciar da sua vida aqui na Terra, e ela viu que ela era uma cidadã do universo e não da Terra, e que ela não precisava de ficar plasmando vasinho de violeta, ela parou com isso. Né? Então, são coisas que a gente vai aprendendo quando a gente estuda doutrina espírita, de verdade, né? Com as obras de Kardec. E veja bem, não é só aqui não, ó, tá? Quando eu falo isso, que eu estou com o outro aqui, né? Não é só com as 5 obras, Kardec escreveu mais livros. Tem as cartas que até o Sandro abordou aqui no domingo, né? Um livro que são as cartas de Kardec, das viagens de Kardec, os relatos de Kardec. Então é com Kardec mesmo. Mas não pode ler mais nada? Pode ler tudo. Mas primeiro precisa entender o que vai ler. Senão fica parecendo um conto de fadas, ou então sei lá, uma ilusão qualquer. E tem gente que ainda diz que a gente é doido se a gente acredita em algumas coisas que estão escritas aí na literatura espírita relatando o mundo espiritual. Né? Ainda tem gente que diz isso, fala, Deus me livre, eu não quero nem ser espírita, porque vocês são doidos, acreditar naquilo. Mas quando a gente conhece o espiritismo, o laboratório do mundo invisível, quando a gente conhece isso, aí a gente começa a entender as coisas que a gente lê. E o que não estiver de acordo com a codificação, a gente deixa de lado, porque os espíritos que ditaram para Kardec foram espíritos extremamente sábios e preparados para isso, e chegou com aquele caráter de universalidade. As perguntas foram lançadas para cerca de 1.000 centros espalhados pelo mundo. E chegava para Kardec a resposta com apenas a divergência de língua,
Mas como Kardec era poliglota, ele falava muito bem vários idiomas, ele conseguia fazer muito bem isso. Ele foi preparado para esse trabalho, né? Mas a resposta era a mesma, só com aquela nuance ali do idioma. Mas Kardec sabia fazer muito bem isso. Por isso que ele foi o codificador. Por isso que ele conseguiu transmitir no código linguístico a obra dos espíritos. Por isso que ele colocou livro dos espíritos e não de Leon Hippolyte. Por quê? Porque ele colocou, inclusive, o pseudônimo Allan Kardec, que foi aquele que ele usou quando ele foi um sacerdote druida, na época dos druidas, que ele já estava sendo preparado para isso. Então, por isso que a gente diz que aprender doutrina espírita é com Kardec, porque quem teve essa tarefa foi ele. Agora, as outras obras não prestam? Claro que prestam, evidente que sim. Desenvolvem, desenrolam, comentam, mas para isso a gente precisa entender o processo. Como que acontece? Como que ocorre isso aí? A gente precisa conhecer o laboratório do mundo invisível, o laboratório da dimensão dos espíritos. Como que as coisas se criam, como que a roupa se cria, como que os utensílios são criados. Está tudo lá no Livro dos Médiuns. Os espíritos criam isso, né? Com a vontade e com o fluido. Transformam em objetos. Então, isso a gente aprende e entende com o Livro dos Médiuns, que é uma obra maravilhosa. Então, tudo a gente pode ter contato, ler, tá, estudar, pode. Mas vamos entender o processo que isso exige, para que isso aconteça, para que isso se realize. Senão a gente não sabe nada, né? De que maneira se instruem os espíritos errantes? Pois certamente não o fazem da mesma maneira que nós. Eu já até li essa, junto com aquela primeira que no nosso primeiro dia, falando que é muito interessante esse processo de aprendizado. E a gente devia fazer a mesma coisa. Igualzinho, olha só. Estudam o seu passado e procuram o meio de se elevarem. Estudam o seu passado e procuram um meio de se elevar. Lembra que eu falei que aquele arquivo mental, eles têm acesso? Então, eles têm acesso ao passado através daquele HD lá, onde foram armazenados todas as suas atividades em todas as vidas, todas as experiências na matéria. E ali eles vão ver o que serve, o que não serve. Então, estudam o passado para poderem escolher melhor as atividades do futuro. E a gente devia fazer isso. E é isso que Santo Agostinho nos recomenda. Quando ele escreve mais para frente, que a gente vai ter contato com esse capítulo, quando ele pergunta, quando ele diz, né, como que a gente faz para a gente ter conhecimento entre o bem e o mal, para a gente evoluir, para a gente ser melhor. E ele fala assim, faz o que eu fiz na terra. Ao deitar-se, procure ver o que foi a sua vida naquele dia, como ela foi, se você fez tudo que deveria ter feito, de acordo com a lei divina. Ele dá um recadinho, quando chegar lá a gente vai ver isso. Então, mas é passado. Para a gente, o dia é passado. Se você está lá se preparando para o sono do corpo, porque o espírito não dorme, se você está se preparando para o sono do corpo, aquele dia já ficou no passado. Olha, isso aqui é presente, ó. Esse copo é presente. Se deixo cair e ele se quebra, ele passa a ser passado. Acabou. Ele já passou. Né? Então, o presente é o momento de agora. Então, o presente da alma encarnada naquele momento da prece é aquele momento da prece que ele está fazendo ali, se preparando para o sono do corpo. Então, o dia dele ficou no passado. Aí, se ele começar a fazer uma reflexão desse dia, tudo que aconteceu nesse dia, se ele magoou alguém, se ele deixou de fazer uma coisa que tinha que fazer, ou se ele fez e não ficou bem feita, ou se ele fez o que não devia ter feito, ele faz essa reflexão para quê? Para que no dia seguinte, se for permitido ele despertar no plano material, ele possa corrigir o que ele não fez certo no dia anterior.
E é assim que o espírito aprende na erraticidade. Estudam o seu passado e procuram o meio de se elevarem. Como é procurar o meio de se elevar aqui de um dia para o outro? Falar, bom, eu fiz isso aqui errado, eu vou corrigir. E eu falei isso aqui com fulano, eu vou lá pedir desculpa. Eu não fiz certo. Então, é isso. Ele está encontrando um meio de se elevar ainda aqui no mundo. A gente não deve deixar para depois, não, porque depois a coisa complica. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem. Estudam os discursos dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados que eles, e isso lhes proporciona ideias que não possuíam. Então são cursos feitos como se fosse um auditório, são criados fluidicamente, um espaço assim, para os espíritos estudarem, para os espíritos assistirem palestras. Aqui tem vários espíritos assistindo esse estudo. Mas também nessa dimensão são criados espaços com o fluido, pela vontade dos espíritos. Eu tenho um parente que ele tem uma mediunidade muito interessante. Eu já contei alguns casos dele e ele me contou um que foi muito interessante. Ele é como se ele fosse assim aquele fenômeno estático. E depois a gente também vai estudar isso na parte do sonambulismo, dupla vista, essas coisas. Ele falou que ele estava lendo um livro, ele gosta muito de ler, ele estava deitado lá no sofá da casa dele, lendo um livro, de repente ele adormeceu. E ele teve um sonho, mas ele falou que não foi bem um sonho. Ele foi como espectador a um curso desses dados aos espíritos, na espiritualidade. Ele chegou, ele viu um espaço muito bem montado, muito interessante, como se fosse mesmo esses seminários que acontecem na Terra, que fica tudo arrumadinho, né? Tudo ali bonitinho, tinha flores no lugar. Tinha, inclusive, assim, uma coisa que parecia uma mesa, não era uma mesa, porque ela não tinha pés. Ele falou que ela não tinha pés. Porque é criação fluídica, né? Não tem solo para ela ficar em pé, né? E as pessoas que lá estavam também não estavam no solo, não eram solo. Tinha um solo, ele achava estranho, que era diferente. Mas as pessoas não estavam assim como se estivesse andando como nós andamos. Aí estava lá, parecia uma coisa parecida com uma mesa, assim, que tinha umas flores diferentes que ele não conhecia, enfeitando aquele espaço comprido, assim, e alguns espíritos indo e vindo, e vários outros espíritos quer dizer, espíritos, ele achou que era isso, que fosse um sonho, seriam pessoas, né? Ali se aglomerando para ouvir alguém que ia fazer uma palestra. Nisso ele vê uma pessoa que era da família, não da família dele, né, mas da família de outro que se agregou à nossa família. E essa senhora, ela desencarnou com alguns problemas de diabetes, algumas coisas, ela sofria, os últimos momentos dela na Terra foram muito difíceis. E ela era uma mulher assim bonita, uma figura bonitona e tal, e ela estava linda, ele falou, sabe? Ele falou que ela estava linda. Aí ele não chegou nesse ambiente como se ele fizesse parte disso. É como se ele estivesse de fora assistindo aquilo, não sei, talvez num filme, uma coisa que ele não sabia explicar muito bem. De repente, ela viu ele e fez assim para ele, que ele aguardasse. Ela fez assim para ele. Aí, dali a pouco, ela se aproxima dele. Ele falou, ela não falava comigo. Eu não via ela falar, mas eu ouvia dentro da minha cabeça o que ela dizia. Eu não sei explicar isso, porque ele também não é um estudioso da doutrina, ele tem os fenômenos dele no estudo. Aí ele disse que os pensamentos que chegavam para ele eram assim: fala para o meu irmão que eu estou muito bem, como você está vendo. Porque ele sente muita saudade, ele sofre por mim. Mas fala para ele que você está vendo, eu estou curada, eu estou ótima, eu estou plenamente saudável. E estou muito feliz. Ele disse que aí ela
começa a se afastar da visão dele assim, e ele acorda lá no sofá, onde ele estava lendo o livro dele. Aí, olha só que coisa interessante, quer dizer, aquilo ali foi um ambiente montado fluidicamente para aquele evento necessário, para aquelas almas que ali estariam, aqueles espíritos que ali estariam, para aprender alguma coisa. Então, como que eles se instruíam? Eles se instruíam assim, dessa forma, né? Escutam os discursos dos homens esclarecidos, quer dizer, quando vêm para a Terra, né, aprendem com aqueles que estão levando a ideia esclarecida. A gente sempre faz essa diferença aqui, porque quem está aqui, no caso eu, no momento, não sou esclarecida, e muito menos sábia, mas eu transmito o que é importante, que é daqui, não é nada meu. Se eu não praticar, o azar é meu. Mas se um de vocês aqui praticarem o que vocês estão aprendendo, o mérito é de vocês. Desse que pratica, não é meu. Então, eu só vou ter mérito se eu também colocar em prática. Mas o fato de eu não colocar em prática não significa que eu não possa fazer esse trabalho. Porque é apenas de transmissão. Qualquer pessoa pode fazer isso. Ela estuda e ela transmite. Então, nada que um orador espírita fale é dele. Ele faz alguns comentários, até faz, mas pertinentes à doutrina. Então, há muitas vezes os oradores são muito cobrados. Eu vou lá para o centro para ouvir fulano falar, fulano não faz o que fala. Se eu fizesse o que eu falo, eu não estaria aqui falando. Eu já estaria num mundo bem melhor do que esse aqui. Eu estou aqui falando justamente que devo saber muito menos, ou pelo menos, parece, né? Do que muitos que vêm aqui assistir. Então, ninguém é melhor porque está aqui fazendo isso, né? Ninguém é melhor. Então, nós transmitimos doutrina espírita, e isso é verdadeiro, isso é importante. Isto é a verdade do universo que nós já podemos compreender. Não tem nada com a minha prática. O azar vai ser todo meu se eu não praticar pelo menos alguma coisa. Porque a quem muito é dado, muito será cobrado. E eu estou recebendo muito. Então, orem por mim, viu? Por favor. Vocês não vêm para cá pedir prece minha para vocês, não. Vocês orem por mim. Porque essa tarefa aqui, isso é de uma responsabilidade. Queira Deus que eu consiga pelo menos fazer um pouquinho. Para não ficar numa situação constrangedora, né? Quando eu chegar do outro lado. Gente, olha, chegamos ao final aí do nosso tempo neste momento. Para a semana que vem, nós teremos a 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Né? Esse negócio de achar que morreu, ficou bom, morreu. Era uma pessoa boa. Coisa nenhuma, às vezes era um traste. E não vai ficar bom porque morreu, não. Vai continuar assim até melhorar, entender que não fazia certo, para poder reencarnar e dar certo. Né? Com a ajuda de todos. Então, muita paz para todos. Continuemos estudando a doutrina, porque vale a pena, tá? Muita paz.